O sol escaldante de março castigava o asfalto rachado do posto de gasolina abandonado na BR-116, altura de Feira de Santana. Entre as bombas enferrujadas e os destroços de uma antiga loja de conveniência, um homem de aproximadamente 50 anos mexia no motor de um Fusca azul desbotado, suas mãos calejadas trabalhando com uma precisão que contrastava com sua aparência descuidada. Augusto Mendonça Silva, conhecido no mundo automobilístico como Guto Relâmpago, não se parecia em nada com o piloto que havia dominado as pistas sul-americanas por 2 décadas. O cabelo grisalho estava desgrenhado, a barba por fazer cobria um rosto marcado pelo tempo e pelas decepções, e suas roupas, uma camiseta furada e uma bermuda desbotada, estavam sujas de graxa e óleo. 3 anos haviam se passado desde o acidente que mudara sua vida para sempre. O Grande Prêmio de Buenos Aires de 2022 deveria ter sido mais uma vitória rotineira em sua carreira repleta de sucessos. Augusto estava na pole position, liderando a corrida com folga, quando tudo desmoronou em questão de segundos. Na curva 7, a famosa curva do diabo do circuito portenho, algo deu errado. Até hoje, os peritos não conseguiram determinar exatamente o que aconteceu. O carro de Augusto, um protótipo da equipe Tempestade Racing, simplesmente saiu de controle. A velocidade era de 280 km/h quando o veículo capotou, deslizou pela pista por mais de 200 metros e se chocou violentamente contra as barreiras de proteção. O mundo do automobilismo prendeu a respiração por longos minutos. Quando os bombeiros finalmente conseguiram extrair Augusto dos destroços, ele estava inconsciente e com múltiplas fraturas. Mas o pior não eram os ferimentos físicos, era o que viria depois. Durante os meses de recuperação no hospital, surgiram as primeiras acusações. Rivais e ex-parceiros de equipe começaram a insinuar que Augusto havia usado substâncias proibidas durante a corrida. Os rumores se espalharam como fogo em mata seca. Doping, corrupção, acordos com apostadores. Nada foi provado, mas no mundo do esporte de alta performance, a suspeita muitas vezes vale tanto quanto a condenação. A Federação Internacional de Automobilismo abriu uma investigação. Os patrocinadores começaram a se afastar. A mídia, que antes o idolatrava, passou a tratá-lo como um pária. Em questão de meses, Augusto Mendonça Silva deixou de ser Guto Relâmpago, o ídolo das pistas, para se tornar apenas mais um homem quebrado, física e moralmente. Sua esposa, Carolina, não suportou a pressão. Os filhos, ainda adolescentes, foram morar com ela em São Paulo. Os bens foram liquidados para pagar dívidas e processos judiciais. A mansão em Campos do Jordão, os carros importados, os investimentos, tudo foi perdido numa sequência avassaladora de reveses. Agora, ali naquele posto abandonado que havia comprado com os últimos recursos, Augusto tentava sobreviver fazendo pequenos reparos em carros de viajantes que paravam na estrada. A ironia era cruel. O homem que já havia pilotado os carros mais sofisticados do mundo agora dependia de serviços mecânicos básicos para comer. "Ei, meu velho!" gritou uma voz atrás dele. Augusto se virou e viu um caminhoneiro gordo e suado descendo de uma Scania vermelha. O homem olhava para o Fusca com uma expressão de desdém. "Esse ferro velho aí não vai nem sair do lugar", disse o caminhoneiro cuspindo no chão. "Você sabe mexer nessas coisas mesmo?" "Sei sim, senhor", respondeu Augusto, limpando as mãos em um pano sujo. "Qual é o problema do seu caminhão?" "Motor tá falhando, fumaceira danada. Preciso chegar em Salvador ainda hoje, senão perco a carga." Augusto se aproximou da Scania e abriu o capô. O motor estava realmente com problemas sérios, vazamento no sistema de arrefecimento, filtro de ar entupido, velas queimadas. Era um serviço que levaria pelo menos 4 horas e custaria algumas centenas de reais em peças. "Vou precisar trocar algumas peças", disse Augusto após a análise. "Umas 4, 5 horas de trabalho."
R$ 300, mais as peças. O caminhoneiro deu uma gargalhada alta e desagradável. R$ 300? Meu velho, você tá maluco? Olha essa pocilga aqui, disse, gesticulando para o posto abandonado. Olha como você tá vestido. Você quer que eu pague R$ 300 para um cara que parece que não tem nem onde cair morto? Augusto sentiu o sangue subir para a cabeça, mas se controlou. Precisava do dinheiro. É o preço justo, senhor. O trabalho é profissional. Da profissional, é? O caminhoneiro olhou ao redor e viu que mais 2 colegas haviam parado e se aproximavam para ouvir a conversa. Posso consertar em troca de comida? Disse em voz alta, imitando um pedinte. Os outros caminhoneiros explodiram em risos. Augusto sentiu as faces queimarem de humilhação. Isso mesmo! Gritou um dos outros. Posso consertar em troca de comida? Que piada! Olha só, gente, continuou o primeiro, agora claramente se divertindo com a situação. O mecânico mendigo aqui quer R$ 300. Aposto que nem sabe a diferença entre um motor a diesel e um a gasolina. Augusto cerrou os punhos. Se aqueles homens soubessem quem ele realmente era, se soubessem que já havia ganhado o equivalente a milhões de dólares em prêmios, que havia pilotado carros que custavam mais do que suas casas, que já havia sido capa de revistas internacionais. Mas não disse nada. Engoliu o orgulho como havia aprendido a fazer nos últimos 3 anos. Olha, disse o caminhoneiro, assumindo um tom mais sério, eu te dou R$ 50 e um sanduíche. É pegar ou largar. R$ 50. Augusto fez as contas mentalmente. Com esse dinheiro, poderia comprar arroz, feijão e talvez um pouco de carne moída. Duraria uns 3 dias se comesse pouco. 70 e o sanduíche, tentou negociar. 50 afinal. E ainda assim tô sendo generoso. Augusto olhou para o chão por um momento. Em sua mente, ouviu novamente o rugido dos motores nas pistas de corrida. Sentiu o cheiro da borracha queimada. Lembrou-se da adrenalina de ultrapassar um adversário na curva. Tudo isso parecia pertencer a outra vida, a outro homem. Tá bem, murmurou. O que foi? Não ouvi. Eu disse que tá bem, gritou Augusto, mais alto do que pretendia. Os caminhoneiros riram novamente e se afastaram, deixando-o sozinho com sua humilhação e com 4 horas de trabalho pela frente. Enquanto trabalhava no motor da Scania, Augusto não conseguia parar de pensar em como havia chegado até ali. Não eram apenas as acusações que o haviam destruído. Era toda uma sequência de decisões ruins, confiança em pessoas erradas, investimentos mal feitos. O acidente havia sido apenas o estopim de uma implosão que talvez fosse inevitável. Durante seus anos de glória, Augusto havia vivido como se o sucesso fosse eterno. Gastava sem controle, confiava sua carreira a empresários incompetentes, ignorava os sinais de que algo estava errado. Quando tudo desmoronou, ele se viu sozinho, sem amigos verdadeiros, sem uma rede de apoio que fosse além do interesse financeiro. O sol estava se pondo quando terminou o concerto. O caminhoneiro testou o motor, que agora funcionava perfeitamente, e entregou a Augusto uma nota amassada de R$ 50 e um sanduíche de presunto embrulhado em papel alumínio. Até que você se virou bem, disse, quase como se estivesse surpreso. Esse motor não rodava assim há meses. Depois que os caminhões partiram, Augusto se sentou em um banquinho improvisado ao lado de uma das bombas quebradas e começou a comer o sanduíche. O pão estava um pouco duro, mas era comida, e ele não comia desde a manhã anterior. Enquanto mastigava, olhou para suas mãos. Estavam cobertas de calos e cicatrizes, marcas de 3 anos fazendo trabalho braçal. Mas ainda eram as mesmas mãos que um dia haviam controlado carros de corrida com precisão cirúrgica, que haviam tremido ao segurar troféus, que haviam assinado autógrafos para milhares de fãs. Uma brisa noturna começou a soprar, trazendo o cheiro de eucalipto das fazendas vizinhas. Augusto fechou os olhos e, por um momento, permitiu-se lembrar dos dias de glória. Sua primeira vitória profissional, aos 22 anos, no circuito de Interlagos.
A festa que sua família havia feito, a foto nos jornais, as propostas de patrocínio que começaram a chegar. Depois vieram as vitórias internacionais: Argentina, Uruguai, Chile, Peru. O nome Guto Relâmpago se tornou conhecido em todo o Cone Sul. Havia programas de TV, campanhas publicitárias, contratos milionários. Era uma época em que Augusto realmente acreditava que havia nascido para vencer, que o mundo estava a seus pés. Agora, sentado naquele posto abandonado, com R$ 50 no bolso e restos de um sanduíche nas mãos, Augusto se perguntava se tudo aquilo havia sido real ou apenas um sonho muito longo. Naquela noite, deitado no colchão fino que servia de cama no pequeno depósito dos fundos do posto, Augusto olhou para o teto cheio de goteiras e fez algo que não fazia há muito tempo. Permitiu-se sonhar com uma segunda chance. Não sabia ainda, mas a vida estava prestes a lhe oferecer exatamente isso. A manhã chegou cinzenta e úmida, com nuvens pesadas ameaçando chuva. Augusto acordou com dores nas costas. O colchão velho não oferecia nenhum conforto, mas se levantou determinado a começar mais um dia. Havia aprendido que a autodisciplina era a única coisa que ainda restava de seus tempos de atleta profissional. Depois de um banho frio no chuveiro improvisado que havia instalado nos fundos do posto, Augusto fez um café fraco e começou sua rotina diária. Verificar se havia chegado algum cliente durante a madrugada, organizar as poucas ferramentas que possuía e rezar para que alguém aparecesse com um carro quebrado. Era quase meio-dia quando ouviu o barulho de um motor se aproximando. Não era o ronco diesel dos caminhões que costumavam parar ali. Esse som era diferente, mais refinado. Augusto saiu do depósito e viu um BMW Série 5 preto parando ao lado das bombas desativadas. Do carro desceu uma mulher de aproximadamente 40 anos, elegantemente vestida com um terno azul marinho. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque e ela usava óculos de sol caros. Mesmo de longe, Augusto percebeu que havia algo familiar nela, mas não conseguiu identificar o quê. "Com licença", disse a mulher se aproximando. "Este posto está funcionando?" "Não para combustível", respondeu Augusto, limpando as mãos em um pano. "Só faço alguns reparos mecânicos. A senhora está com algum problema?" A mulher retirou os óculos de sol e Augusto teve um sobressalto. Era Mariana Andrade, uma das jornalistas esportivas mais respeitadas do país. Ela havia coberto muitas de suas corridas no auge de sua carreira e sempre fora justa em suas matérias, diferentemente de muitos outros profissionais da imprensa. "Meu carro está com um barulho estranho no motor", disse ela, sem demonstrar ter reconhecido Augusto. "Será que você poderia dar uma olhada?" Augusto hesitou por um momento. Se ela o reconhecesse, poderia ser constrangedor, mas precisava do dinheiro. "Claro, vou dar uma olhada." Ele abriu o capô do BMW e imediatamente identificou o problema. Uma das correias estava solta e fazendo ruído. Era um reparo simples, que levaria no máximo 15 minutos. "É só a correia do alternador", disse. "Nada grave. Posso apertar aqui mesmo." Enquanto trabalhava, Augusto sentia o olhar de Mariana sobre ele. Era um olhar analítico, investigativo, como o de alguém que tentava lembrar de alguma coisa. "Desculpe a pergunta", disse ela finalmente, "mas você não é..." "Não, deve ser impressão minha." Augusto continuou trabalhando sem levantar a cabeça. "Pronto", disse após alguns minutos. "Já pode testar." Mariana ligou o motor. O barulho havia desaparecido completamente. "Perfeito. Quanto eu te devo?" R$ 20. Ela tirou uma nota de 50 da carteira. "Pode ficar com o troco. Você fez um excelente trabalho." Augusto ia protestar, mas a gentileza da mulher o tocou. Já havia muito tempo que alguém não o tratava com cordialidade básica. "Muito obrigado, senhora." Mariana estava prestes a entrar no carro quando parou e se virou. "Você tem certeza de que não nos conhecemos? Seu rosto, seu jeito de trabalhar com carros, me lembra alguém."
Augusto sentiu o coração acelerar. Seria esse o momento em que sua identidade seria revelada? Parte dele desejava que sim. Estava cansado de viver como um fantasma de si mesmo. Mas outra parte temia a reação dela, o possível julgamento. Não sei, senhora. Talvez tenha me visto por aí. Mariana o estudou por mais um momento, depois balançou a cabeça. Deve ser impressão mesmo. Obrigada pelo serviço. Ela entrou no BMW e partiu, deixando Augusto sozinho com seus pensamentos e com os R$ 50 na mão. Dias depois, Roberto Alves chegou ao posto em seu Toyota Hilux branco. Era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, porte elegante, mas sem ostentação. Diferentemente do filho, Roberto irradiava seriedade e respeito. Então você é o famoso Guto Relâmpago, disse, estendendo a mão. Roberto Alves. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. O prazer é meu, senhor. Alves, respondeu Augusto ainda um pouco desconfiado. Meu filho me contou o que aconteceu aqui. Disse que você deu uma verdadeira aula de pilotagem nele. Ele é um bom garoto, só precisava de algumas orientações. Roberto olhou ao redor do posto abandonado, depois voltou sua atenção para Augusto. Sabe, eu sempre acompanhei sua carreira. Vi muitas de suas corridas pessoalmente. Sempre achei que você era o piloto mais talentoso da América do Sul. Era, corrigiu Augusto. Discordo, disse Roberto firmemente. Talento não se perde. Pode ficar enferrujado, mas não desaparece. E pelo que meu filho me contou, o seu está longe de ter enferrujado. Roberto fez uma proposta que deixou Augusto atônito. Queria que ele testasse um dos carros da Alves Racing. Se o desempenho fosse satisfatório, poderia haver uma vaga na equipe para a temporada seguinte. Mas, senhor Alves, disse Augusto, eu tenho 50 anos. Faz 3 anos que não piloto competitivamente. E ainda há toda aquela polêmica em torno do meu nome. Quanto à idade, vários pilotos competem com mais de 50. Quanto ao tempo parado, isso se resolve com treino. E quanto à polêmica, Roberto sorriu. Bem, a Alves Racing nunca fugiu de uma boa briga. Se você for rápido na pista, nós lidaremos com o resto. O teste foi marcado para a semana seguinte no Autódromo de Goiânia. Augusto mal conseguiu dormir nos dias que antecederam a prova. Havia uma mistura de ansiedade e expectativa que não sentia há anos. Na manhã do teste, Augusto chegou ao autódromo ainda cedo. O cheiro familiar da borracha, do combustível e do óleo queimado despertou milhares de memórias. Ele caminhou lentamente pelos boxes, observando os carros, ouvindo os motores, sentindo-se vivo novamente. Nervoso? Perguntou Roberto, se aproximando. Um pouco, admitiu Augusto. Normal. Agora venha. Quero te apresentar a equipe. A equipe Alves Racing era composta por cerca de 15 pessoas. Mecânicos, engenheiros, preparadores. Roberto apresentou Augusto a todos, e a reação foi mista. Alguns o cumprimentaram com respeito e admiração. Outros demonstraram ceticismo ou até mesmo frieza. Esse é o nosso carro, disse Roberto, parando diante de um Chevrolet Cruze de Stock Car. Motor 4.0 V8, cerca de 470 cavalos. Nada comparado aos carros que você pilotava antes, mas ainda assim é uma máquina respeitável. Augusto examinou o carro cuidadosamente. Era diferente dos protótipos que pilotava em sua época de glória. Mais pesado, menos sofisticado tecnologicamente, mas ainda assim um carro de corrida de verdade. O piloto regular não pôde vir hoje, explicou Roberto. Então você terá a pista só para você nas primeiras 2 horas. Depois chegam outros carros para um treino coletivo. Augusto vestiu o macacão emprestado. Estava um pouco apertado, mas servia. Colocou o capacete e os demais equipamentos de segurança. Quando se sentou no banco do piloto, foi como se voltasse ao lar após uma longa viagem. Os primeiros minutos foram de adaptação. O carro era pesado, a direção não tinha assistência, o câmbio era mais duro que o dos carros modernos que pilotara. Mas, gradualmente, Augusto começou a encontrar o ritmo. Na 10ª volta, algo mágico aconteceu.
O corpo se lembrou dos movimentos. Os reflexos voltaram. A percepção de velocidade e distância se reajustou. Augusto não estava apenas pilotando, estava voando. Quanto tempo ele marcou nessa volta? Perguntou Roberto ao cronometrista. 1:24.8, respondeu o homem impressionado. Impossível. O recorde da pista é 1:23.5. Estou vendo aqui. 1:24.8. Roberto pegou o rádio. Augusto, aqui é Roberto. Como está se sentindo? Bem, veio a resposta calma. O carro está bom. Posso forçar um pouco mais? Pode, mas com cuidado. Nas voltas seguintes, Augusto baixou progressivamente seus tempos. 1:24.2, 1:23.9, 1:23.6. Na 20ª volta, fez algo que todos os presentes consideravam impossível. 1:23.1, novo recorde da pista. Quando finalmente voltou aos boxes, Augusto estava radiante. Há 3 anos não se sentia tão vivo, tão completo. E então? Perguntou Roberto sorrindo. É como andar de bicicleta, respondeu Augusto tirando o capacete. Nunca se esquece. A notícia do teste de Augusto se espalhou rapidamente pelo mundo do automobilismo brasileiro. Até o final do dia, jornalistas já estavam ligando para a Alves Racing querendo confirmações. Alguns sites especializados já especulavam sobre um possível retorno do Guto Relâmpago. Isso vai dar o que falar, disse Roberto. Tem certeza de que está preparado para a exposição? Não tenho escolha, respondeu Augusto. Se quero limpar meu nome e voltar às pistas, vou ter que enfrentar tudo isso. Naquela noite, em seu quarto de hotel em Goiânia, Augusto ligou para Mariana. Ela havia cumprido sua promessa e estava investigando profundamente as acusações que haviam destruído sua carreira. Guto, disse ela animada, que coincidência você ligar. Descobri algumas coisas muito interessantes. O que você encontrou? Primeiro, aquelas amostras de sangue que supostamente continham substâncias proibidas. O laboratório que fez a análise teve sua licença cassada 6 meses depois por irregularidades. Segundo, o principal delator, aquele ex-mecânico da sua equipe, hoje trabalha para a equipe do Carlos Mendoza. Carlos Mendoza havia sido o principal rival de Augusto. Um piloto argentino talentoso, mas conhecido por sua falta de escrúpulos dentro e fora das pistas. Continua, disse Augusto. Também descobri que a empresa de seguros que cobriu seu acidente recebeu uma denúncia anônima sobre possível fraude apenas 2 dias após o acidente. Quem faz uma denúncia de fraude tão rápido, a não ser que já soubesse de alguma coisa antes? Ou que já tivesse tudo planejado, completou Augusto. Exato. Estou preparando uma matéria investigativa completa. Vai sair na próxima semana. Mas preciso que você esteja preparado para as consequências. Isso vai remexer em muita coisa. Estou preparado, disse Augusto. Aliás, pode ser que tenhamos outras novidades em breve. Como assim? Augusto contou sobre o teste, sobre a proposta da Alves Racing, sobre a possibilidade de voltar a competir. Meu Deus, Guto, isso é fantástico, exclamou Mariana. A matéria sobre sua inocência sairá na mesma semana do anúncio do seu retorno. Será perfeito. Depois de desligar, Augusto ficou na varanda do hotel, olhando para a cidade. Pela primeira vez em 3 anos, o futuro parecia brilhante. Não seria fácil. Haveria resistência, críticas, questionamentos. Mas ele estava pronto para lutar. No dia seguinte, Roberto Alves convocou uma coletiva de imprensa. A sala estava lotada de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Augusto entrou vestindo um macacão da Alves Racing, sentindo-se estranho depois de tanto tempo longe dos holofotes. Senhoras e senhores, começou Roberto, é com grande prazer que anuncio a contratação do piloto Augusto Mendonça Silva, o Guto Relâmpago, para nossa equipe na temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Stock Car. O burburinho na sala foi imediato. Repórteres gritavam perguntas, câmeras disparavam flashes, o ambiente estava elétrico. Como se sente por voltar às pistas após 3 anos? Gritou um jornalista.
É um sonho que se realiza, respondeu Augusto. Sempre acreditei que minha história nas pistas não havia terminado. Mas e as acusações do passado? Perguntou o outro. Nunca houve provas de nada porque nunca houve nada para ser provado. Estou confiante de que, em breve, a verdade virá à tona. A coletiva durou quase 2 horas. Augusto respondeu a todas as perguntas com serenidade e firmeza. Era evidente que estava preparado para enfrentar qualquer questionamento. Nos dias seguintes, a notícia do retorno de Guto Relâmpago dominou as páginas esportivas. A reação do público foi mista. Muitos fãs celebraram, outros demonstraram ceticismo. Mas uma coisa era certa: o automobilismo brasileiro havia voltado a falar de Augusto Mendonça Silva. A primeira corrida da temporada seria em Interlagos, em março. Augusto teria 3 meses para se preparar fisicamente e mentalmente para aquele que seria o maior desafio de sua vida. Mas ele não estaria sozinho. Tinha Roberto e a equipe Alves Racing, tinha Mariana trabalhando para limpar seu nome e tinha algo que havia perdido há muito tempo: a esperança de que os sonhos ainda podem se tornar realidade, não importa quão improvável pareça. Durante esses 3 meses de preparação, Augusto viveu a rotina mais intensa de sua vida. Mudou-se para São Paulo, onde ficava a sede da Alves Racing, e iniciou um programa rigoroso de treinamento físico e mental. As manhãs começavam às 6 horas, com exercícios cardiovasculares. Aos 50 anos, seu corpo não respondia como antigamente, mas a determinação era a mesma de quando começara a correr, 3 décadas atrás. "Vamos, Guto!" gritava seu preparador físico, um ex-atleta olímpico chamado Tadeu. "Mais 2 séries!" Augusto obedecia, mesmo quando seus músculos gritavam de dor. Sabia que cada gota de suor derramada ali seria fundamental quando estivesse a 200 km/h numa ultrapassagem decisiva. As tardes eram dedicadas ao simulador e ao estudo técnico. A tecnologia havia evoluído muito nos 3 anos em que esteve afastado. Havia novos sistemas de telemetria, novas regulamentações, novos pneus. Augusto absorvia tudo como uma esponja. "Seus reflexos estão excelentes", disse Marcos, o engenheiro-chefe da equipe. "Na verdade, são melhores do que eu esperava para alguém que ficou tanto tempo parado." "O corpo nunca esquece", respondeu Augusto. "É como um músico que para de tocar por alguns anos, mas quando pega o instrumento novamente, as mãos ainda sabem onde ficam as notas." Durante esse período, a matéria investigativa de Mariana foi publicada. O impacto foi devastador. A jornalista havia reunido evidências irrefutáveis de que as acusações contra Augusto eram parte de um esquema orquestrado por Carlos Mendoza e alguns empresários corruptos do automobilismo argentino. A reportagem revelava que o ex-mecânico de Augusto havia recebido $50 mil para mentir sobre supostas irregularidades. O laboratório que encontrou substâncias proibidas no sangue do piloto era uma empresa fantasma, criada especificamente para fabricar evidências falsas. A denúncia à seguradora havia sido feita por um advogado que trabalhava diretamente para Mendoza. "Justiça, finalmente!" exclamou Roberto Alves após ler a matéria completa. "Agora todo mundo vai saber a verdade." A reação foi imediata. A Federação Internacional de Automobilismo anunciou que reabriria o caso e consideraria reverter todas as penalidades aplicadas a Augusto. Patrocinadores que haviam abandonado o piloto começaram a procurar a Alves Racing, interessados em apoiar seu retorno. Mas Augusto sabia que a verdadeira redenção viria nas pistas. Números em papel eram uma coisa. Provar que ainda tinha velocidade competitiva era outra completamente diferente. 2 semanas antes da corrida de abertura da temporada, ele teve uma visita inesperada. Carolina, sua ex-esposa, apareceu na sede da equipe. "Oi, Guto", disse ela timidamente. Augusto quase não a reconheceu. Carolina parecia mais velha, mais cansada.
Os 3 anos de separação haviam sido duros para ambos. Oi, Carol. Como você me encontrou? Li sobre seu retorno nos jornais. Vi as matérias da Mariana. Pensei que devíamos conversar. Eles foram para um café próximo. A conversa foi difícil, cheia de pausas desconfortáveis e palavras não ditas. Eu queria pedir desculpas, disse Carolina finalmente, por ter desistido de você, por ter levado as crianças embora, por não ter acreditado em sua inocência. Augusto segurou a mão dela sobre a mesa. Você fez o que achava melhor na época. Eu não te culpo, mas deveria. Eu era sua esposa. Deveria ter ficado ao seu lado, lutado junto com você. Carol, o que passou, passou. O importante é o presente e o futuro. Os meninos querem te ver, disse ela com os olhos marejados. Eles acompanham tudo pela internet. Estão orgulhosos do pai. Augusto sentiu o coração apertar. Seus filhos, Pedro e Lucas, tinham 17 e 15 anos agora. Havia perdido anos preciosos da vida deles. Eu gostaria muito de vê-los. Eles vão estar em Interlagos no dia da corrida, disse Carolina. Todos nós vamos estar lá torcendo por você. E depois da corrida? Perguntou Augusto, hesitante. Carolina o olhou nos olhos pela primeira vez desde que haviam se sentado. Depois da corrida, podemos conversar sobre recomeçar, sobre ser uma família novamente. Na véspera da corrida de Interlagos, Augusto mal conseguiu dormir. Estava hospedado em um hotel próximo ao autódromo e podia ouvir os sons dos preparativos. Guindastes movendo equipamentos, caminhões chegando com os carros, equipes trabalhando até altas horas. Às 3 da manhã, desistiu de tentar dormir e foi para a varanda do quarto. Dali, podia ver as luzes do autódromo no horizonte. Em poucas horas, estaria de volta ao local onde tudo começara. Há mais de 20 anos. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Mariana. Como está se sentindo? Lembre-se, você já provou para si mesmo que ainda tem velocidade. Agora é só ir lá e pilotar como sempre soube. Todo o Brasil está torcendo por você. Augusto sorriu e digitou a resposta. Nervoso, mas pronto. Obrigado por tudo. Sem você, nada disso seria possível. Bobagem. Você que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Às 6 da manhã, Augusto chegou ao autódromo de Interlagos. O movimento já era intenso. Caminhões das equipes, jornalistas, funcionários do circuito. Quando passou pela entrada principal, viu uma faixa enorme pendurada. Bem-vindo de volta, Guto Relâmpago. No paddock, a recepção foi calorosa. Pilotos veteranos que haviam corrido com ele vieram cumprimentá-lo. Alguns dos mais jovens o procuravam para tirar fotos e pedir conselhos. Ei, Guto! Uma voz familiar o chamou. Ele se virou e viu Beto Santana, um piloto veterano que havia sido seu companheiro de equipe anos atrás, agora comentarista de TV. Beto! Que saudade, cara! Que retorno espetacular, Hein? Nunca duvidei que você voltaria. Obrigado, amigo. Significa muito vindo de você. Vai com tudo hoje. Esse pessoal todo veio ver o show do Guto Relâmpago. Durante os treinos livres da manhã, Augusto fez o 10º melhor tempo. Não era espetacular, mas era sólido para alguém que não corria há 3 anos em uma pista tão exigente. Como está o carro? Perguntou Roberto pelo rádio. Bom, a traseira está um pouco solta nas curvas de média velocidade, mas é questão de acerto. Os mecânicos fizeram os ajustes necessários para o treino classificatório da tarde. Augusto sabia que uma boa posição no grid seria fundamental para suas chances na corrida do dia seguinte. Às 2 da tarde, começou o treino classificatório. 30 carros disputando as melhores posições para a corrida. Augusto entrou na pista determinado a dar tudo de si. As primeiras voltas foram de reconhecimento, testando os novos ajustes. O carro estava melhor, mais equilibrado. Na 5ª volta, Augusto decidiu que era hora de mostrar velocidade. A volta começou perfeita. Augusto atacou cada curva com a precisão de um cirurgião.
Na curva do S, famosa por sua dificuldade técnica, ele executou uma trajetória perfeita, ganhando décimos preciosos. Na subida do café, manteve o pé no acelerador até o último momento possível. Quando cruzou a linha de chegada, o cronômetro marcava um tempo que surpreendeu até ele mesmo. O quarto melhor tempo da sessão. "Quarto lugar!" gritou Roberto pelo rádio, eufórico. "Quarto lugar no grid." Augusto socou o ar dentro do cockpit. Quarto lugar significava largada na segunda fila, uma posição excelente para lutar pelas primeiras colocações no dia seguinte. Quando voltou aos boxes, foi recebido com uma ovação de pé de toda a equipe Alves Racing. Roberto o esperava com um sorriso de orelha a orelha. "Você está oficialmente de volta", disse abraçando-o emocionado. "Ainda não", respondeu Augusto. "Só estarei de volta depois que cruzar a linha de chegada amanhã." Naquela noite, durante o jantar da equipe, Augusto recebeu uma ligação de seus filhos. "Pai!" gritou Lucas pelo telefone. "Vimos tudo pela TV. Quarto lugar no grid. Você ainda é o cara." "Calma, garoto", riu Augusto. "A corrida é amanhã. Nós vamos estar lá", disse Pedro, que havia pegado o telefone. "Mãe comprou ingressos para os 3. Só não façam muita expectativa", pediu Augusto. "Vai ser difícil. Faz muito tempo que não corro uma prova completa." "Pai", disse Lucas com seriedade repentina, "não importa em que posição você chegar, só o fato de estar lá já nos deixa orgulhosos." Augusto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Obrigado, filho. Isso significa tudo para mim." No domingo, dia da corrida, Augusto acordou às 7 da manhã e seguiu sua rotina pré-corrida. Café da manhã leve, exercícios de aquecimento, meditação. Tudo exatamente como fazia nos seus tempos de glória. Às 9, chegou ao autódromo. O movimento era impressionante. 40.000 pessoas haviam comparecido para ver o retorno de Guto Relâmpago. Nas arquibancadas, faixas com seu nome tremulavam ao vento. No paddock, Augusto encontrou Carolina e os filhos esperando por ele. O reencontro foi emocionante e tenso ao mesmo tempo. "Como está se sentindo?" perguntou Carolina. "Pronto", respondeu Augusto, e pela primeira vez em 3 anos realmente se sentia assim. Pedro e Lucas tinham crescido muito, eram praticamente homens. A ausência de 3 anos pesava no coração de Augusto, mas ele tentou focar no presente. "Papai", disse Lucas, "não importa o que aconteça hoje, saiba que somos seus fãs número 1. Você vai arrasar", afirmou Pedro, com a confiança típica da adolescência. 1 hora antes da largada, os pilotos foram chamados para a briefing final. Augusto sentou-se entre competidores que, em sua maioria, eram mais jovens que seus próprios filhos. Alguns o olhavam com respeito, outros com curiosidade, alguns poucos com ceticismo. O diretor de prova relembrou os principais pontos do regulamento e desejou uma corrida segura a todos. Quando terminou, os pilotos começaram a se dispersar para os preparativos finais. "Guto", chamou uma voz atrás dele. Era Felipe Massa, ex-piloto de Fórmula 1, que agora corria Stock Car eventualmente. "Felipe", sorriu Augusto. "Cara, que alegria te ver de volta." O automobilismo brasileiro sentiu sua falta. "Obrigado, Felipe. Vindos de você significa muito. Vai com tudo hoje, e se precisar de espaço numa ultrapassagem, pode contar comigo. Velhos pilotos precisam se ajudar", piscou Felipe. 30 minutos antes da largada, Augusto foi para o motorhome da equipe vestir o macacão e os equipamentos de segurança. Cada peça que colocava, as botas ignífugas, o capacete, as luvas, o transportava de volta ao passado. Roberto apareceu na porta. "Como está?" "Focado", respondeu Augusto ajustando os cintos do macacão. "Quero que saiba de uma coisa", disse Roberto sério. "Independente do resultado hoje, estou orgulhoso de ter apostado em você. Você já provou que merecia uma segunda chance." "Roberto, Não precisa falar nada. Agora vá lá e pilote. Pilote como só você sabe." O gridwalk começou 20 minutos antes da largada.
Augusto caminhou até seu carro, na quarta posição, cumprimentando outros pilotos e acenando para a torcida. A emoção nas arquibancadas era contagiante. Quando chegou ao seu carro, parou por um momento e o observou. Era um Chevrolet Cruze branco com detalhes azuis. O número 17, o mesmo que usava no auge da carreira, pintado nas laterais. Na parte superior do para-brisa estava escrito Guto Relâmpago, em letras garrafais. "Pronto, velho amigo", murmurou para o carro, passando a mão no capô. Augusto se sentou no cockpit e começou os preparativos finais. Ajustou os espelhos, testou os pedais, verificou se todos os botões do volante estavam nas posições corretas. Tudo tinha que estar perfeito. "Radio check", disse Roberto pelo intercomunicador. "Alto e claro", respondeu Augusto. 5 minutos para a largada", anunciou o speaker. O coração de Augusto começou a acelerar, mas era uma aceleração controlada, familiar. Era a adrenalina diante de uma batalha que conhecia bem. "Pilotos, liguem os motores", veio o anúncio. 30 motores V8 rugiram em uníssono. O som era ensurdecedor e emocionante ao mesmo tempo. Augusto ligou seu carro e sentiu a vibração familiar atravessar seu corpo. A volta de apresentação foi eletrizante. Em cada curva, as arquibancadas explodiam em gritos e aplausos. Faixas com mensagens de apoio tremulavam por toda parte. "Guto eterno", "O rei voltou", "Nunca duvidamos". Augusto acenou para a torcida, sentindo uma mistura de gratidão, responsabilidade e pura alegria. Estava em casa novamente. De volta ao grid, os últimos preparativos foram feitos. Augusto ajustou os cintos de segurança, testou mais uma vez os pedais, fez uma breve oração silenciosa. "Como se sente?", perguntou Roberto pelo rádio. "Pronto para voar", respondeu Augusto. Os 5 sinais luminosos começaram a se acender. 1, 2, 3, 4, 5. A tensão no grid era palpável. 40.000 pessoas continham a respiração. E então todas as luzes se apagaram simultaneamente. Largada. Augusto teve um start perfeito. Manteve a 4ª posição na primeira curva e até mesmo ameaçou o 3º colocado na sequência rápida que se seguia. O carro estava respondendo exatamente como ele precisava. "Boa largada", gritou Roberto pelo rádio. "Você está colado no 3º. Durante as primeiras 10 voltas, Augusto se manteve próximo aos líderes, estudando seus adversários, esperando o momento certo para atacar. A estratégia da equipe era aguardar a primeira janela de pit stops para tentar ganhar posições. Na volta 15, aconteceu o imprevisto que mudaria totalmente a corrida. O segundo colocado, atacando o líder por fora, na curva do S, perdeu a traseira do carro e rodou, bloqueando parcialmente a pista. 3 carros se envolveram no incidente, forçando a entrada do safety car. "Safety car na pista", anunciou Roberto. "Vamos para os boxes." Era a oportunidade perfeita. Augusto entrou no pit lane junto com outros carros que ainda não haviam parado. A equipe Alves Racing fez um trabalho impecável. Troca dos 4 pneus, abastecimento e limpeza do para-brisa em apenas 11,8 segundos. Quando voltou à pista, Augusto estava em 3º lugar. "Terceiro lugar!", gritou Roberto eufórico. "Quando o líder parar, você vai assumir a ponta." O coração de Augusto disparou. Liderança. Fazia 3 anos que não ouvia essa palavra aplicada a ele numa corrida. 5 voltas depois, quando o safety car liberou o pelotão, o líder, que ainda não havia parado para abastecer, começou a pressionar o ritmo para abrir vantagem antes de seu pit stop obrigatório. Augusto o seguiu de perto. Na volta 28, o líder finalmente entrou nos boxes. Augusto assumiu a ponta da corrida sob gritos ensurdecedores dos 40.000 espectadores. "Você está liderando!", berrou Roberto pelo rádio. "Guto Relâmpago está na liderança!" Era um momento surreal, quase impossível de acreditar. Augusto olhou rapidamente para as arquibancadas e viu uma multidão de pé, agitando bandeiras e faixas. Sentiu um arrepio na espinha.
Durante 8 voltas magníficas, Augusto liderou a corrida. Cada curva era executada com precisão milimétrica, cada reta percorrida com velocidade máxima, cada segundo cronometrado como se fosse o último de sua carreira. "Você está voando!" gritava Roberto. "Continue assim." Faltando 20 voltas para o final, o piloto que havia parado por último voltou à pista com pneus novos e combustível fresco. Gradualmente, começou a reduzir a vantagem de Augusto. "Ele está vindo", informou Roberto. 2 segundos e diminuindo. "Entendido", respondeu Augusto, aumentando ainda mais o ritmo. Mas os pneus de Augusto já tinham muitas voltas e começavam a perder aderência. Na volta 45, seu perseguidor estava a apenas meio segundo. Na volta seguinte, numa ultrapassagem espetacular por fora na curva do café, o jovem piloto assumiu a liderança. Augusto tentou responder imediatamente, mas não havia espaço. "Calma, você está em segundo", disse Roberto. "Na segundo lugar é fantástico." Durante as 15 voltas finais, Augusto pressionou constantemente o novo líder, procurando uma oportunidade de retomar a ponta. Chegou muito perto diversas vezes, especialmente na curva do S, onde executou algumas das manobras mais arriscadas de sua carreira. Faltando 3 voltas, Augusto teve sua grande chance. O líder cometeu um pequeno erro na saída da subida do café, e Augusto conseguiu ficar lado a lado com ele. "Então você é o famoso Guto Relâmpago", disse, estendendo a mão. "Roberto Alves. Prazer em conhecê-lo pessoalmente." "O prazer é meu, senhor Alves", respondeu Augusto, ainda um pouco desconfiado. "Meu filho me contou o que aconteceu aqui. Disse que você deu uma verdadeira aula de pilotagem nele. Ele é um bom garoto, só precisava de algumas orientações." Roberto olhou ao redor do posto abandonado, depois voltou sua atenção para Augusto. "Sabe, eu sempre acompanhei sua carreira. Vi muitas de suas corridas pessoalmente. Sempre achei que você era o piloto mais talentoso da América do Sul." "Era", corrigiu Augusto. "Discordo", disse Roberto firmemente. "Talento não se perde. Pode ficar enferrujado, mas não desaparece. E pelo que meu filho me contou, o seu está longe de ter enferrujado." Roberto fez uma proposta surpreendente. Queria que Augusto testasse um dos carros da Alves Racing. Se o desempenho fosse satisfatório, poderia haver uma vaga na equipe para a temporada seguinte. "Mas, senhor Alves", disse Augusto, "eu tenho 50 anos. Faz 3 anos que não piloto competitivamente. E ainda há toda aquela polêmica em torno do meu nome. Quanto à idade, vários pilotos competem com mais de 50. Quanto ao tempo parado, isso se resolve com treino. E quanto à polêmica..." Roberto sorriu. "Bem, a Alves Racing nunca fugiu de uma boa briga. Se você for rápido na pista, nós lidaremos com o resto." O teste foi marcado para a semana seguinte no Autódromo de Goiânia. Augusto mal conseguiu dormir nos dias que antecederam a prova. Havia uma mistura de ansiedade e expectativa que não sentia há anos. Na manhã do teste, Augusto chegou ao autódromo ainda cedo. O cheiro familiar da borracha, do combustível e do óleo queimado despertou milhares de memórias. Ele caminhou lentamente pelos boxes, observando os carros, ouvindo os motores, sentindo-se vivo novamente. "Nervoso?" perguntou Roberto, se aproximando. "Um pouco", admitiu Augusto. "Normal. Agora venha. Quero te apresentar a equipe." A equipe Alves Racing era composta por cerca de 15 pessoas, mecânicos, engenheiros, preparadores. Roberto apresentou Augusto a todos e a reação foi mista. Alguns o cumprimentaram com respeito e admiração. Outros demonstraram ceticismo ou até mesmo frieza. "Esse é o nosso carro", disse Roberto, parando diante de um Chevrolet Cruze de Stock Car. Motor 4.0 V8, cerca de 470 cavalos. Nada comparado aos carros que você pilotava antes, mas ainda assim é uma máquina respeitável. Augusto examinou o carro cuidadosamente. Era diferente dos protótipos que pilotava em sua época de glória, mais pesado, menos sofisticado tecnologicamente. Mas ainda assim,
um carro de corrida de verdade. O piloto regular não pôde vir hoje, explicou Roberto. Então você terá a pista só para você nas primeiras 2 horas. Depois chegam outros carros para um treino coletivo. Augusto vestiu o macacão emprestado. Estava um pouco apertado, mas servia. Colocou o capacete e os demais equipamentos de segurança. Quando se sentou no banco do piloto, foi como se voltasse ao lar após uma longa viagem. Os primeiros minutos foram de adaptação. O carro era pesado. A direção não tinha assistência. O câmbio era mais duro que o dos carros modernos que pilotara. Mas gradualmente Augusto começou a encontrar o ritmo. Na 10ª volta, algo mágico aconteceu. O corpo se lembrou dos movimentos, os reflexos voltaram. A percepção de velocidade e distância se reajustou. Augusto não estava apenas pilotando, estava voando. Quanto tempo ele marcou nessa volta? Perguntou Roberto ao cronometrista. 1:24:8, respondeu o homem, impressionado. Impossível. O recorde da pista é 1:23:5. Estou vendo aqui. 1:24:8. Roberto pegou o rádio. Augusto, aqui é Roberto. Como está se sentindo? Bem, veio a resposta calma. O carro está bom. Posso forçar um pouco mais? Pode, mas com cuidado. Nas voltas seguintes, Augusto baixou progressivamente seus tempos. 1:24:2, 1:23:9, 1:23:6. Na 20ª volta, fez algo que todos os presentes consideravam impossível. 1:23:1. Novo recorde da pista. Quando finalmente voltou aos boxes, Augusto estava radiante. Há 3 anos não se sentia tão vivo, tão completo. E então? Perguntou Roberto, sorrindo. É como andar de bicicleta, respondeu Augusto, tirando o capacete. Nunca se esquece. A notícia do teste de Augusto se espalhou rapidamente pelo mundo do automobilismo brasileiro. Até o final do dia, jornalistas já estavam ligando para a Alves Racing querendo confirmações. Alguns sites especializados já especulavam sobre um possível retorno do Guto Relâmpago. Isso vai dar o que falar, disse Roberto. Tem certeza de que está preparado para a exposição? Não tenho escolha, respondeu Augusto. Se quero limpar meu nome e voltar às pistas, vou ter que enfrentar tudo isso. Naquela noite, em seu quarto de hotel em Goiânia, Augusto ligou para Mariana. Ela havia cumprido sua promessa e estava investigando profundamente as acusações que haviam destruído sua carreira. Guto, disse ela, animada. Que coincidência você ligar. Descobri algumas coisas muito interessantes. O que você encontrou? Primeiro, aquelas amostras de sangue que supostamente continham substâncias proibidas. O laboratório que fez a análise teve sua licença cassada 6 meses depois por irregularidades. Segundo, o principal delator, aquele ex-mecânico da sua equipe, hoje trabalha para a equipe do Carlos Mendoza. Carlos Mendoza havia sido o principal rival de Augusto. Um piloto argentino talentoso, mas conhecido por sua falta de escrúpulos dentro e fora das pistas. Continua, disse Augusto. Também descobri que a empresa de seguros que cobriu seu acidente recebeu uma denúncia anônima sobre possível fraude apenas 2 dias após o acidente. Quem faz uma denúncia de fraude tão rápido, a não ser que já soubesse de alguma coisa antes? Ou que já tivesse tudo planejado, completou Augusto. Exato. Estou preparando uma matéria investigativa completa. Vai sair na próxima semana. Mas preciso que você esteja preparado para as consequências. Isso vai remexer em muita coisa. Estou preparado, disse Augusto. Aliás, pode ser que tenhamos outras novidades em breve. Como assim? Augusto contou sobre o teste, sobre a proposta da Alves Racing, sobre a possibilidade de voltar a competir. Meu Deus, Guto, isso é fantástico, exclamou Mariana. A matéria sobre sua inocência sairá na mesma semana do anúncio do seu retorno. Será perfeito. Depois de desligar, Augusto ficou na varanda do hotel, olhando para a cidade. Pela primeira vez em 3 anos, o futuro parecia brilhante. Não seria fácil. Haveria resistência, críticas, questionamentos. Mas ele estava pronto para lutar.
No dia seguinte, Roberto Alves convocou uma coletiva de imprensa. A sala estava lotada de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Augusto entrou vestindo um macacão da Alves Racing, sentindo-se estranho depois de tanto tempo longe dos holofotes. Senhoras e senhores, começou Roberto, é com grande prazer que anuncio a contratação do piloto Augusto Mendonça Silva, o Guto Relâmpago, para nossa equipe na temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Stock Car. O burburinho na sala foi imediato. Repórteres gritavam perguntas, câmeras disparavam flashes, o ambiente estava elétrico. Como se sente por voltar às pistas após 3 anos? Gritou um jornalista. É um sonho que se realiza, respondeu Augusto. Sempre acreditei que minha história nas pistas não havia terminado. Mas e as acusações do passado? Perguntou o outro. Nunca houve provas de nada porque nunca houve nada para ser provado. Estou confiante de que, em breve, a verdade virá à tona. A coletiva durou quase 2 horas. Augusto respondeu a todas as perguntas com serenidade e firmeza. Era evidente que estava preparado para enfrentar qualquer questionamento. Nos dias seguintes, a notícia do retorno de Guto Relâmpago dominou as páginas esportivas. A reação do público foi mista. Muitos fãs celebraram, outros demonstraram ceticismo. Mas uma coisa era certa. O automobilismo brasileiro havia voltado a falar de Augusto Mendonça Silva. A primeira corrida da temporada seria em Interlagos, em março. Augusto teria 3 meses para se preparar fisicamente e mentalmente para aquele que seria o maior desafio de sua vida. Mas ele não estaria sozinho. Tinha Roberto e a equipe Alves Racing, tinha Mariana trabalhando para limpar seu nome e tinha algo que havia perdido há muito tempo. A esperança de que os sonhos ainda podem se tornar realidade, não importa quão improvável pareça. A manhã seguinte trouxe uma surpresa inesperada. Augusto estava tomando café da manhã no hotel quando Ricardo apareceu com uma expressão estranha no rosto. Preciso te contar uma coisa, disse o jovem. Ontem à noite postei aquele vídeo de você pilotando minha Ferrari no meu Instagram. E daí? Cara, viralizou. Já tem mais de 2 milhões de visualizações. O pessoal está pirando. Olha só os comentários. Ricardo mostrou o celular para Augusto. Os comentários eram uma mistura de admiração, incredulidade e saudosismo. Guto Relâmpago está vivo. Esse cara é uma lenda, PQP. Ainda pilota como um deus. Sentimos sua falta, ídolo. Isso é bom ou ruim? Perguntou Augusto. É ótimo. O pessoal está super animado com seu retorno. Você virou trending topic no Twitter. Augusto balançou a cabeça, incrédulo. Em poucos dias, havia passado de um mecânico anônimo em um posto abandonado para o assunto mais comentado do automobilismo brasileiro. Mas sabia que o verdadeiro teste viria em março, em Interlagos. Ali, na pista onde havia conquistado suas primeiras vitórias, descobriria se realmente era possível recomeçar. A reação do jovem foi ainda mais dramática do que Augusto havia previsto. Ele ficou pálido, depois vermelho, depois pálido novamente, como se não conseguisse processar a informação. Guto Relâmpago, gaguejou. O Guto Relâmpago de verdade? O mesmo, respondeu Augusto, já meio arrependido de ter revelado sua identidade. Mas você estava morto. Quer dizer, não morto, mas desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com você depois daquele acidente em Buenos Aires. O jovem que se apresentou como Ricardo Alves era mais do que um playboy mimado. Era um genuíno fã do automobilismo. Havia crescido assistindo às corridas de Augusto e sempre sonhara em ser piloto profissional. Cara, você foi meu ídolo durante toda a adolescência, disse Ricardo, ainda em choque. Eu vi todas as suas corridas. Aquela ultrapassagem dupla em Córdoba em 2019 foi a coisa mais insana que já vi na minha vida. Augusto sentiu uma mistura de orgulho e melancolia. Era reconfortante saber que ainda havia pessoas que se lembravam de seus momentos de glória. Mas o que você está fazendo aqui? Continuou Ricardo.
Por que está vivendo assim? Augusto contou uma versão resumida de sua história. Ricardo escutou tudo com atenção, fazendo perguntas específicas sobre o acidente e as subsequentes acusações. "Isso é um absurdo!" exclamou ao final. Todo mundo que entendia de corrida sabia que essas acusações eram furadas. Você sempre foi o piloto mais limpo do grid. Obrigado por dizer isso, disse Augusto emocionado. Escuta, disse Ricardo, subitamente animado. Você precisa voltar às pistas. Não é tão simples assim. Claro que é. Você ainda tem o talento. Acabei de ver. Tá, talvez não tenha mais condições físicas para competir no nível mais alto, mas existem outras categorias. E eu posso ajudar. Como? Meu pai é Roberto Alves, dono da Alves Racing. É uma equipe pequena, mas participa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Posso conversar com ele. Augusto conhecia a Alves Racing. Era uma equipe modesta, que brigava pelas posições intermediárias no campeonato, mas com uma reputação sólida de seriedade e profissionalismo. Ricardo, eu agradeço a oferta, mas... Mas nada, interrompeu o jovem. Você me deu a maior lição de pilotagem da minha vida sem nem saber. É o mínimo que posso fazer. Naquele mesmo dia, Ricardo ligou para seu pai e marcou um encontro. Roberto Alves era um empresário do ramo de autopeças que havia entrado no automobilismo por paixão. Conhecia bem a história de Augusto e sempre havia acreditado em sua inocência. Os 3 meses que antecederam a corrida de abertura da temporada passaram como um borrão. Augusto se mudou para São Paulo, onde a Alves Racing tinha sua sede, e iniciou o programa de preparação mais intenso de sua vida. As manhãs começavam às 6 horas com exercícios físicos. Aos 50 anos, seu corpo não respondia como antigamente, mas Augusto estava determinado a recuperar a forma física necessária para competir no mais alto nível. Corrida, musculação, exercícios de coordenação e reflexo, tudo supervisionado por uma equipe médica rigorosa. As tardes eram dedicadas aos testes e treinos no simulador. A tecnologia havia evoluído muito desde sua época de ativo e Augusto precisou se adaptar a novos sistemas, novas telemetrias, novas formas de analisar dados de desempenho. Seus tempos estão excelentes, disse Marcos, o engenheiro-chefe da equipe. Na verdade, são melhores do que eu esperava para alguém que ficou tanto tempo parado. É como se meu corpo lembrasse de tudo, respondeu Augusto, saindo do simulador após 2 horas de treino virtual. As sensações estão voltando naturalmente. Durante esse período, a matéria investigativa de Mariana foi publicada. O impacto foi devastador para aqueles que haviam conspirado contra Augusto. A jornalista havia reunido evidências sólidas de que as acusações eram parte de um esquema orquestrado por Carlos Mendoza e alguns empresários corruptos do automobilismo argentino. O ex-mecânico, que havia sido o principal delator, foi confrontado com provas de que havia recebido dinheiro para mentir. O laboratório que supostamente encontrou substâncias proibidas no sangue de Augusto foi exposto por suas práticas fraudulentas. A empresa de seguros admitiu que a denúncia de fraude havia sido feita com informações privilegiadas, que só poderiam ter vindo de alguém próximo à equipe de Mendoza. Justiça finalmente, disse Roberto Alves, depois de ler a matéria completa. Agora todo mundo vai saber a verdade. A reação no mundo do automobilismo foi imediata. A Federação Internacional anunciou que reabriria o caso e consideraria reverter as penalidades aplicadas a Augusto. Patrocinadores que haviam abandonado o piloto começaram a demonstrar interesse em apoiá-lo novamente. Mas Augusto sabia que a verdadeira redenção viria nas pistas. 2 semanas antes da corrida de abertura, ele teve uma visita inesperada. Carolina, sua ex-esposa, apareceu no laboratório de preparação física da equipe. Oi, Guto, disse ela, timidamente. Augusto quase não a reconheceu. Carolina parecia mais velha, mais cansada. Os 3 anos de separação haviam sido duros para ambos. Oi, Carol. Como você me encontrou? Li sobre seu retorno nos jornais.
Pensei que devíamos conversar. Eles foram para um café próximo. A conversa foi difícil, cheia de pausas desconfortáveis e palavras não ditas. Eu queria pedir desculpas, disse Carolina finalmente, por ter desistido de você, por ter levado as crianças embora, por não ter acreditado em sua inocência. Augusto segurou a mão dela sobre a mesa. Você fez o que achava melhor na época. Eu não te culpo, mas deveria. Eu era sua esposa. Deveria ter ficado ao seu lado, lutado junto com você. O que passou, passou. O importante é o presente. Os meninos querem te ver, disse ela. Eles acompanham tudo na internet. Estão orgulhosos do pai. Augusto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Seus filhos, Pedro e Lucas, tinham 17 e 15 anos agora. Havia perdido anos preciosos da vida deles. Eu gostaria muito de vê-los. Eles vão estar em Interlagos no dia da corrida, disse Carolina. Todos nós vamos estar lá torcendo por você. Na véspera da corrida, Augusto mal conseguiu dormir. Caminhava pelo quarto do hotel, revisava mentalmente cada curva do circuito de Interlagos. Imaginava diferentes cenários de corrida. Era como voltar a ser um estreante novamente. Às 6 da manhã, seu celular tocou. Era a Mariana. Como está se sentindo? Perguntou ela. Nervoso como um garoto na primeira corrida, admitiu Augusto. Normal, mas lembre-se, você já provou que ainda tem velocidade. Agora é só ir lá e pilotar como você sempre soube. Obrigado por tudo, Mariana. Sem você, nada disso seria possível. Bobagem. Você que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. O autódromo de Interlagos estava lotado. 40.000 pessoas haviam comparecido para ver o retorno de Guto Relâmpago. Augusto chegou cedo ao circuito e caminhou lentamente pelos boxes, cumprimentando velhos conhecidos, sentindo a energia única de um dia de corrida. Ei, Guto! Uma voz familiar o chamou. Ele se virou e viu Beto Santana, um piloto veterano que havia sido seu companheiro de equipe anos atrás. Beto, que saudade, cara! Que retorno, Haim! Nunca duvidei de que você voltaria. Obrigado, amigo. Vai com tudo hoje. Esse pessoal todo veio ver você correr. Durante os treinos livres da manhã, Augusto fez o 10º tempo. Não era espetacular, mas era sólido para alguém que não corria há 3 anos. Como está o carro? Perguntou Roberto pelo rádio. Bom. Preciso de mais aderência na traseira para as curvas rápidas, mas está bom. Os mecânicos fizeram os ajustes necessários para o treino classificatório. Augusto sabia que uma boa posição no grid seria fundamental para suas chances na corrida. No treino classificatório, ele largou determinado a dar o máximo. A primeira volta foi de reconhecimento, testando os novos ajustes. A segunda já foi mais agressiva. Na terceira volta, aconteceu a magia. Augusto encontrou o ritmo perfeito. O carro respondeu exatamente como ele queria. As curvas fluíram naturalmente, os pontos de frenagem foram precisos. Quando cruzou a linha de chegada, o cronômetro marcava um tempo que surpreendeu até ele mesmo. 4º lugar! Gritou Roberto pelo rádio. 4º lugar no grid! Augusto socou o volante de alegria. 4º lugar significava largada na segunda fila, uma posição excelente para lutar pelas primeiras colocações. Quando desceu do carro nos boxes, foi recebido com aplausos calorosos de toda a equipe. Roberto o abraçou emocionado. Você está de volta, disse o patrão da equipe. Oficialmente de volta. A largada estava marcada para as 2 da tarde. Augusto almoçou pouco. O nervosismo havia diminuído seu apetite. Passou o tempo revisando dados de telemetria, conversando com os engenheiros sobre estratégia de corrida, tentando se manter focado. 1 hora antes da largada, ele viu Carolina e os filhos chegando ao paddock. Pedro e Lucas tinham crescido muito. Eram praticamente homens agora. O reencontro foi emocionante e difícil ao mesmo tempo. Papai, disse Lucas, o mais novo, vamos torcer muito por você. Você vai ganhar, afirmou Pedro com a confiança típica da adolescência. Vou fazer o meu melhor, prometeu Augusto.
Meia hora antes da largada, os pilotos foram chamados para o grid. Augusto vestiu o macacão, colocou o capacete e caminhou até seu carro na 4ª posição. O circuito estava em festa, bandeiras tremulavam, torcedores gritavam, a energia era contagiante. Quando se sentou no carro, Augusto fechou os olhos por um momento e fez algo que não fazia há muito tempo, uma oração silenciosa. Não pediu para ganhar, pediu apenas para dar o melhor de si, para honrar todas as pessoas que haviam acreditado nele quando ninguém mais acreditava. Pilotos, liguem os motores! Veio o anúncio pelo alto-falante. O rugido de 30 motores V8 preencheu o ar. Augusto ligou seu carro e sentiu a vibração familiar atravessar seu corpo. Estava em casa novamente. A volta de apresentação foi emocionante. Em cada curva, as arquibancadas explodiam em gritos e aplausos. Augusto acenou para a torcida, sentindo uma mistura de gratidão e responsabilidade. De volta ao grid, os últimos preparativos foram feitos. Augusto ajustou os cintos, testou os pedais uma última vez, verificou os botões no volante. Tudo estava perfeito. 5 minutos para a largada, anunciou o speaker. Como está se sentindo? Perguntou Roberto pelo rádio. Pronto, respondeu Augusto. E pela primeira vez em 3 anos, realmente se sentia assim. Os sinais luminosos começaram a se acender. 1, 2, 3, 10, 4, 5. A tensão no grid era palpável, e então todas as luzes se apagaram. Augusto teve uma largada perfeita. Conseguiu manter a 4ª posição na primeira curva e até mesmo ameaçou o 3º colocado na curva do Senna. O carro estava equilibrado, responsivo, exatamente como ele precisava. Durante as primeiras 10 voltas, ele se manteve próximo aos líderes, esperando o momento certo para atacar. A estratégia da equipe era aguardar o pit stop obrigatório para tentar ganhar posições. Na volta 15, aconteceu o imprevisto. O carro que estava em segundo lugar furou o pneu e perdeu o controle, causando um pequeno acidente que trouxe o safety car para a pista. Era a oportunidade que Augusto esperava. Box, 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 gritou Roberto pelo rádio. Augusto entrou nos boxes junto com mais alguns carros. A equipe fez um pit stop perfeito. Troca de pneus, abastecimento e ajustes em apenas 12 segundos. Quando voltou à pista, estava em 3º lugar. Você está em 3º, informou Roberto. O líder ainda não parou. Quando ele parar, você assume a liderança temporária. O coração de Augusto disparou. Liderança. Fazia 3 anos que não ouvia essa palavra em uma corrida. 5 voltas depois, o líder finalmente parou. Augusto assumiu a ponta da corrida sob gritos ensurdecedores do público. Era um momento mágico, surreal, quase impossível de acreditar. Você está liderando, gritou Roberto emocionado. Guto Relâmpago está liderando novamente. Durante 10 voltas, Augusto liderou a corrida. Eram apenas 10 voltas, mas foram as mais intensas de sua vida. Cada curva era executada com precisão milimétrica, cada ultrapassagem defendida com maestria, cada segundo cronometrado como se fosse o último de sua carreira. Faltando 15 voltas para o final, o piloto que havia parado depois assumiu novamente a liderança. Augusto ficou em segundo, mas não estava disposto a desistir. Durante as voltas finais, ele pressionou constantemente o líder, procurando uma oportunidade de ultrapassagem. Na penúltima volta, quase conseguiu passar na curva do café, mas não havia espaço suficiente. Augusto cruzou a linha de chegada em segundo lugar, em sua corrida de volta. Aos 50 anos, após 3 anos de ostracismo, quando desceu do carro, foi cercado por jornalistas, fotógrafos, câmeras de TV. Mas a primeira pessoa que ele procurou foi Roberto Alves, que o esperava com um sorriso de orelha a orelha. Você conseguiu, disse Roberto abraçando-o. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, corrigiu Augusto. No pódio, quando recebeu o troféu de segundo lugar, Augusto olhou para a multidão e viu Carolina e os filhos na primeira fila, aplaudindo e chorando.
Viu Mariana com seu gravador, documentando cada momento. Viu Ricardo filmando tudo com seu celular. Viu Roberto e toda a equipe Alves Racing comemorando como se tivessem ganhado a corrida. Como se sente? Perguntou o repórter que conduzia a cerimônia. Augusto pegou o microfone e olhou para as câmeras. Há 3 anos eu estava quebrado. Não financeiramente apenas, mas como pessoa. Perdi minha família, meu nome, minha dignidade. Cheguei ao ponto de trocar concertos mecânicos por comida para sobreviver. A multidão fez silêncio total. Muita gente zombou de mim, me humilhou, me tratou como um pária. Mas algumas pessoas especiais acreditaram em mim quando eu mesmo não acreditava mais em mim. Este segundo lugar não é meu, é de todos que nunca desistiram de Guto Relâmpago. Os aplausos foram ensurdecedores. E para aqueles que debocharam quando eu perguntei se podia consertar em troca de comida, continuou Augusto com um sorriso. Bem, hoje vocês viram do que um mecânico mendigo é capaz. Naquela noite, a festa da equipe Alves Racing foi épica. Augusto comemorou como não comemorava há anos, cercado de pessoas que realmente se importavam com ele. Mas o momento mais especial foi quando seus filhos se aproximaram. Papai, disse Pedro, nós sempre soubemos que você voltaria. Ah, como sabiam? Porque você é o Guto Relâmpago, respondeu Lucas simplesmente. E relâmpagos sempre voltam a brilhar. Nos meses que se seguiram, Augusto teve uma temporada excepcional. Terminou o campeonato em 4º lugar geral, com 2 vitórias e 6 pódios. Mais importante que os resultados, ele havia recuperado seu nome, sua família e sua dignidade. Carlos Mendoza, o rival que havia orquestrado sua queda, foi banido do automobilismo após as revelações de Mariana. Outros envolvidos no esquema também foram punidos. A justiça, embora tardia, havia finalmente prevalecido. 1 ano depois, Augusto estava de volta à sua mansão em Campos do Jordão, comprada novamente com os ganhos das corridas e os contratos publicitários que voltaram a aparecer. Carolina e os filhos haviam voltado para casa. A família estava reunida novamente. Naquela noite, enquanto jantavam todos juntos pela primeira vez em 4 anos, Lucas fez uma pergunta. Papai, você se arrepende de alguma coisa? Augusto pensou por um momento. Não, respondeu finalmente. Tudo o que passei me transformou numa pessoa melhor. A humilhação me ensinou humildade, a pobreza me ensinou gratidão, a solidão me ensinou o valor das verdadeiras amizades. E o posto de gasolina abandonado? Perguntou Pedro. Ah, o posto... Augusto sorriu. Transformei em uma escola de pilotagem para jovens carentes. Quero que outros garotos tenham as oportunidades que eu tive, mesmo que venham de famílias simples. E o nome da escola? Perguntou Carolina. Escolinha de Pilotagem Relâmpago, disse Augusto, com o slogan, aqui todo mundo pode trocar trabalho por sonhos. Todos riram. Era a primeira vez em anos que a família Mendonça Silva ria junta, verdadeiramente feliz. Naquela noite, Augusto saiu para a varanda de sua casa e olhou para o céu estrelado. Lembrou-se do homem quebrado que havia sido 3 anos antes, vivendo em um posto abandonado, sendo humilhado por caminhoneiros, trocando trabalho por comida. Agora, aos 51 anos, era novamente uma lenda do automobilismo. Mais que isso, era um homem completo que havia descoberto que a verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. E quando alguém perguntava como ele havia conseguido dar a volta por cima de forma tão espetacular, Augusto sempre respondia com a mesma frase: nunca desista de seus sonhos. Mesmo quando parecer que o mundo inteiro desistiu de você, mesmo quando você mesmo duvidar se vale a pena continuar lutando. Porque às vezes a única coisa que separa um mendigo de uma lenda é uma segunda chance. E Guto Relâmpago havia provado que segundas chances podem ser ainda mais brilhantes que as primeiras. O sol da manhã iluminava a pista da escolinha de pilotagem Relâmpago.
onde uma dúzia de jovens entre 15 e 20 anos se preparava para mais um dia de treinamento. O antigo posto abandonado havia sido transformado em um complexo moderno, com uma pequena pista de kart, oficinas equipadas e salas de aula. Augusto, agora com 55 anos, caminhava entre os carros, observando o trabalho de seus alunos. Seus cabelos estavam completamente grisalhos, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho de determinação que o tornara famoso. "Professor Guto!" gritou uma garota de 17 anos, descendo de um kart. "Consegui baixar meu tempo em 2 segundos. Parabéns, Júlia", disse Augusto sorrindo. "Mas lembre-se, velocidade sem controle é apenas imprudência." Júlia Santos vinha de uma família humilde de Feira de Santana. Havia descoberto a paixão pela velocidade quando viu Augusto treinando outros jovens e pediu uma oportunidade. Agora, 3 anos depois, era uma das promessas mais brilhantes do automobilismo juvenil brasileiro. "E então, como está a preparação para o campeonato nacional?" perguntou uma voz familiar atrás de Augusto. Ele se virou e viu Mariana se aproximando, carregando sua inseparável câmera e bloco de notas. A jornalista havia se tornado uma cronista oficial da ressurreição de Guto Relâmpago e agora preparava um documentário sobre sua história. "Bem, muito bem", respondeu Augusto. "Temos 5 alunos classificados para a final nacional de kart. E a Júlia ali tem chances reais de chegar às categorias profissionais. E você, quando vai se aposentar oficialmente das pistas?" Augusto riu. Aos 55 anos, ainda competia esporadicamente em algumas categorias veteranas, mais por diversão do que por necessidade. "Quando meu corpo me obrigar", disse. "Mas meu foco agora é formar a nova geração." Naquele momento, um Toyota Hilux entrou no complexo. Dele desceu Roberto Alves, que havia se tornado não apenas patrão, mas um grande amigo de Augusto. "Guto!" gritou Roberto acenando. "Tenho novidades!" Os 3 se dirigiram para o pequeno escritório que Augusto mantinha no complexo. As paredes estavam decoradas com troféus de sua carreira, fotos de corridas famosas e, em lugar de destaque, uma foto emoldurada do antigo posto abandonado com a placa "Concertos em troca de comida." "O que você tem para mim?" perguntou Augusto. "A Confederação Brasileira de Automobilismo aprovou nossa proposta", disse Roberto emocionado. "A partir do ano que vem, teremos uma categoria oficial para pilotos saídos de projetos sociais. Vai se chamar Fórmula Oportunidade." Augusto se levantou de um pulo. "Sério? Aprovaram mesmo?" "Aprovaram tudo. Calendário de 8 etapas, cobertura televisiva, premiação em dinheiro para os primeiros colocados. E adivinhe quem vai ser o coordenador técnico da categoria." Augusto mal conseguia acreditar. Durante anos, ele havia sonhado com uma categoria que desse oportunidades reais para jovens de baixa renda. Agora, finalmente, esse sonho se tornaria realidade. "Isso é incrível", disse Mariana. "Preciso documentar tudo isso." Naquele final de tarde, Augusto reuniu todos os seus alunos para dar a boa notícia. A reação foi de euforia total. Alguns choraram, outros gritaram de alegria. Todos entenderam que estavam presenciando um momento histórico. "Vocês são os pioneiros", disse Augusto para a turma reunida. "São vocês que vão provar que o talento não depende de classe social, de condições financeiras ou de berço. Dependem apenas de determinação e trabalho duro." Júlia levantou a mão. "Professor, posso fazer uma pergunta?" "Claro. Por que o senhor faz isso por nós? Quer dizer, o senhor já conquistou tudo na vida, tem dinheiro, reconhecimento. Por que se importa com um bando de garotos pobres?" Augusto ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. "Porque vocês me lembram de mim mesmo quando comecei", disse finalmente. "E porque aprendi que a verdadeira vitória não é chegar sozinho ao topo, mas levar outros com você. Mas tem mais uma coisa", continuou. "Há alguns anos, eu estava aqui mesmo, neste lugar, praticamente pedindo esmola. Pessoas me humilharam, debocharam de mim,
Me trataram como se eu não fosse ninguém. Mas outras pessoas acreditaram em mim quando eu nem acreditava mais em mim mesmo. Ele olhou para cada um dos jovens. Agora é a minha vez de ser essa pessoa que acredita em vocês. Mesmo quando o mundo duvidar, mesmo quando vocês mesmos duvidarem, eu vou estar aqui lembrando vocês de que são capazes de chegar onde quiserem. Naquela noite, Augusto jantou em casa com Carolina e os filhos, que já eram adultos, mas ainda moravam com os pais. Pedro, agora com 22 anos, cursava engenharia mecânica e ajudava ocasionalmente na escola. Lucas, com 20 anos, estudava jornalismo esportivo, inspirado pela história do pai. Pai, disse Lucas durante o jantar, estou escrevendo um livro sobre sua história. Outro livro? Brincou Augusto. Já tenho da Mariana, o documentário, aquele filme que querem fazer, mas esse é especial. É contado pela perspectiva de quem viveu tudo de perto. De quem viu você chorando escondido quando achou que tinha perdido tudo. E também viu você chorando de alegria quando voltou ao pódio. Augusto ficou emocionado. E qual vai ser o título? Do asfalto ao pódio. Como meu pai provou que lendas nunca morrem, disse Lucas. Está bom demais para ser verdade, riu Augusto. Tem razão, concordou Lucas sorrindo. Que tal posso consertar em troca de comida a história real de uma lenda? Todos riram. Aquela frase, que um dia havia sido motivo de humilhação, agora era pronunciada com orgulho na família Mendonça Silva. Depois do jantar, Augusto saiu para sua caminhada noturna habitual. Passou pela escola, verificou se tudo estava em ordem, cumprimentou o vigia noturno e subiu a pequena colina atrás do complexo. Dali de cima, podia ver a rodovia BR-116 no horizonte, por onde tudo havia começado anos atrás. Podia ver as luzes da cidade de Feira de Santana ao longe. Podia ver sua escola, onde jovens sonhadores aprendiam que não existe sonho impossível. Seu celular tocou. Era uma mensagem de WhatsApp de um número desconhecido. Professor Augusto, sou o João, ex-aluno da primeira turma da escola. Queria te avisar. Consegui uma vaga na equipe júnior da Stock Car. Semana que vem assino o contrato. Obrigado por ter acreditado em mim quando ninguém acreditava. Você mudou minha vida. Augusto sorriu e digitou a resposta. Parabéns, João. Mas não fui eu quem mudou sua vida. Você mudou sua própria vida. Eu só ajudei você a descobrir que era capaz. Agora vá lá e mostre do que os garotos da escolinha Relâmpago são capazes. Enquanto guardava o celular, Augusto se lembrou de uma conversa que tivera com Mariana alguns meses atrás. Ela havia perguntado se ele não sentia raiva das pessoas que o haviam humilhado no passado, dos caminhoneiros que debocharam dele, dos jornalistas que o atacaram injustamente. Sua resposta havia sido sincera. Não sinto raiva. Na verdade, sou até grato. Se não tivessem me humilhado, eu nunca teria descoberto minha verdadeira força. Se não tivesse caído tão fundo, nunca teria aprendido o real significado da palavra vitória. Agora, olhando para sua escola, para sua família reunida novamente, para os jovens que tinham uma nova chance na vida, Augusto entendia perfeitamente o que havia dito naquele dia. Sua maior vitória não havia sido nenhum dos campeonatos que ganhara no auge da carreira. Não havia sido a volta triunfante às pistas aos 50 anos. Não havia sido nem mesmo a redenção pública de seu nome. Sua maior vitória era ver Júlia Santos, uma garota pobre de Feira de Santana, pilotando com a mesma paixão que ele pilotara 30 anos atrás. Era receber mensagens como a de João, anunciando conquistas que pareciam impossíveis. Era saber que sua dor havia se transformado na alegria de outro. Uma brisa noturna soprou, trazendo o cheiro familiar de eucalipto. Augusto fechou os olhos e ouviu ao longe o ronco de um motor na estrada. Por um momento, teve vontade de voltar às pistas, de sentir novamente a adrenalina da velocidade, a emoção da competição. Mas quando abriu os olhos e viu as luzes de sua escola, sorriu. Havia descoberto algo ainda mais emocionante que ganhar corridas.
formar campeões. No dia seguinte, Augusto acordou cedo, como sempre, e se dirigiu à escola. Os alunos já estavam chegando, ansiosos para mais um dia de treinamento. Júlia acenou para ele do outro lado da pista, onde ajustava seu kart para uma sessão de treinos cronometrados. "Bom dia, professor!" gritaram vários jovens em coro. "Bom dia, futuros campeões!" respondeu Augusto, usando sua saudação habitual. Enquanto observava seus alunos se preparando, Augusto pensou em tudo que havia acontecido nos últimos 5 anos. De mecânico humilhado a mentor respeitado, de homem quebrado a formador de sonhos, de pária social a exemplo de superação. A vida havia lhe ensinado que, às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. É preciso cair no fundo do poço para aprender a valorizar cada degrau da subida. É preciso ser desprezado para aprender a tratar todos com dignidade. E, principalmente, é preciso aceitar ajuda quando ela aparece, por mais improvável que seja a fonte. Se Mariana não tivesse parado naquele posto anos atrás, se Ricardo não tivesse sido humilhado por um mecânico mendigo, se Roberto não tivesse acreditado em segundas chances, nada disso teria acontecido. Augusto aprendeu que a vida é feita de encontros, alguns destrutivos, outros salvadores. O segredo é saber reconhecer quando a salvação chega disfarçada de oportunidade. "Professor!" gritou Júlia, se aproximando correndo. "Acabei de receber uma ligação. Fui selecionada para um teste com a equipe feminina de Fórmula 4. Augusto a abraçou, emocionado. "Sabia que esse dia chegaria", disse. "Você tem talento para ir muito longe." "Professor", disse Júlia subitamente séria, "se eu conseguir chegar à Fórmula 1 um dia, quero que saiba que tudo começou aqui, com o senhor acreditando em uma garota pobre que nunca havia sequer visto um carro de corrida de perto." "Júlia", disse Augusto, colocando as mãos nos ombros da jovem, "quando você chegar à Fórmula 1, não sei quando, lembre-se de uma coisa, você chegou lá porque tinha talento, determinação e trabalho duro. Eu só ajudei você a descobrir isso. Mas e se eu não conseguir? Então você terá tentado. E tentar já é uma vitória por si só." Naquela tarde, depois que todos os alunos foram embora, Augusto ficou sozinho na escola. Caminhou lentamente pela pista, lembrando-se do primeiro dia em que havia chegado ali como um homem derrotado. Parou no local exato onde ficava a antiga bomba de gasolina quebrada, onde anos atrás havia comido um sanduíche de presunto em troca de um concerto de caminhão. Agora havia uma placa comemorativa no local. Aqui começou o sonho da escolinha de pilotagem relâmpago. Todo mundo pode trocar trabalho por sonhos. Augusto Mendonça Silva, o Guto Relâmpago. Augusto riu sozinho. Quem diria que aquela frase, nascida da necessidade e da humilhação, se tornaria o lema de um projeto que já havia mudado a vida de dezenas de jovens. Seu celular tocou novamente. Desta vez era Carolina. "Amor, você vem para casa jantar ou vai ficar aí filosofando a noite toda?" disse ela brincando. "Já estou indo", respondeu Augusto. "Só estava lembrando de algumas coisas." Lembranças boas ou ruins? Augusto olhou uma última vez para a placa comemorativa, para a pista onde seus alunos treinavam, para todo o complexo que havia nascido de suas cinzas. "Boas", disse finalmente. "Todas boas, até as que pareciam ruins na época." Quando chegou em casa, encontrou a família reunida na sala, assistindo a um programa de esportes na televisão. Na tela, passava uma reportagem sobre Júlia Santos e sua seleção para o teste na Fórmula 4. "Olha só, pai", disse Pedro. "Sua aluna está na TV Nacional e citou você na entrevista", acrescentou Lucas. "Disse que você é o melhor professor do mundo." Augusto se sentou no sofá ao lado de Carolina e assistiu à reportagem. Júlia, com seu macacão de corrida e capacete na mão, falava para as câmeras. "Tudo o que sou hoje devo ao professor Augusto. Ele me ensinou que não importa de onde você vem, importa onde você quer chegar.
E me ensinou que, às vezes, as melhores oportunidades da vida vêm disfarçadas de momentos difíceis. Augusto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Orgulhoso da sua menina? Perguntou Carolina, segurando sua mão. Muito, respondeu ele. Mas não só dela. De todos eles, de todos nós. De nossa família, de como superamos tudo, de como você me perdoou, de como os meninos entenderam, de como nos reconstruímos juntos. Carolina beijou sua testa. Você sabe qual é a parte mais bonita da sua história? Disse ela. Qual? É que ela não acabou. Cada jovem que sai da sua escola leva um pedacinho da sua história com ele. Cada sonho que se realiza através do seu projeto é uma extensão da sua própria ressurreição. Naquela noite, antes de dormir, Augusto fez algo que havia se tornado um ritual. Leu algumas das centenas de cartas que recebia de ex-alunos, pais de estudantes, fãs do automobilismo e pessoas que se inspiravam em sua história. Uma chamou sua atenção especialmente. Senhor Augusto, meu nome é Miguel, tenho 15 anos e moro em uma favela no Rio de Janeiro. Vi sua história na internet e queria dizer que o senhor me inspirou a não desistir dos meus sonhos. Eu quero ser piloto, mas minha família não tem condições financeiras. O senhor poderia me dar algum conselho? Augusto pegou papel e caneta e começou a escrever. Miguel, meu jovem amigo. Primeiro, nunca use a palavra mas quando falar dos seus sonhos. Não diga, quero ser piloto, mas não tenho dinheiro. Diga, quero ser piloto e vou encontrar um jeito de conseguir. A diferença entre essas duas frases é a diferença entre desistir e lutar. Segundo, lembre-se, eu já fui um homem rico e poderoso, e também já fui um homem pobre e humilhado. E posso te garantir que ser pobre não impede ninguém de sonhar alto. Na verdade, às vezes a pobreza é o melhor combustível para a determinação. Terceiro, procure oportunidades perto de você. Visite cartódromos, converse com mecânicos, ofereça ajuda em troca de conhecimento. Foi assim que eu comecei, foi assim que meus alunos começaram. E por último, se um dia você conseguir realizar seus sonhos, lembre-se de ajudar outros garotos como você, porque a verdadeira grandeza não está em chegar ao topo sozinho, mas em construir uma escada para que outros possam subir também. Com admiração, Augusto Guto Relâmpago Mendonça Silva, PS. Se você realmente tem talento e determinação, encontre um jeito de vir até Feira de Santana. Sempre temos uma vaga para jovens que sonham grande. Depois de terminar a carta, Augusto a colocou no envelope e deixou na mesa para postar no dia seguinte. Então, apagou a luz e deitou-se ao lado de Carolina. Em que você está pensando? Perguntou ela no escuro. Em como a vida é engraçada, respondeu Augusto. Há 5 anos, eu estava desesperado, pedindo para consertar carros em troca de comida. Hoje recebo cartas de jovens do Brasil inteiro pedindo conselhos. E qual conselho você daria para aquele Augusto de 5 anos atrás? Augusto pensou por um momento. Diria para ele aguentar firme, que as tempestades mais violentas precedem os mais belos amanheceres, e que às vezes, quando perdemos tudo, é porque o universo está fazendo espaço para algo ainda melhor. Você realmente acredita nisso? Completamente. Se eu não tivesse perdido tudo, nunca teria descoberto minha verdadeira vocação. Se não tivesse sido humilhado, nunca teria aprendido a ser humilde. Se não tivesse caído, nunca teria aprendido o real valor de se levantar. Carolina se aconchegou ao seu lado. Eu te amo, Guto Relâmpago. Não pelo piloto famoso que você foi, nem pelo mentor respeitado que se tornou. Te amo pelo homem corajoso que nunca desistiu, mesmo quando tinha todos os motivos para desistir. Eu te amo também, disse Augusto. E obrigado por ter voltado para casa, por ter acreditado em nós novamente. Família é isso, disse Carolina. É estar junto nas vitórias e nas derrotas. Eu só demorei um pouco para lembrar disso. No silêncio da noite, Augusto ficou pensando em tudo que havia acontecido.
em como a vida havia lhe ensinado que não existe fracasso definitivo, apenas lições temporárias, que não existe humilhação permanente, apenas oportunidades de crescimento disfarçadas, e principalmente que não existe sonho impossível para quem tem coragem de continuar sonhando, mesmo quando o mundo inteiro diz que é hora de desistir. Posso consertar em troca de comida? Havia sido a pergunta que mudara sua vida. Não porque lhe trouxesse comida, isso era apenas a necessidade imediata, mas porque lhe trouxera humildade, perspectiva e, finalmente, um propósito maior que qualquer vitória nas pistas. Agora, aos 55 anos, Augusto Mendonça Silva sabia exatamente qual era seu lugar no mundo. Não mais nas pistas como competidor, mas nas arquibancadas da vida como mentor, inspirador e prova viva de que toda queda pode ser o primeiro passo de uma subida ainda maior. E quando os jovens de sua escola perguntavam qual havia sido sua maior vitória, ele sempre respondia a mesma coisa. Minha maior vitória não foi nenhuma corrida que ganhei. Foi ter perdido tudo e descoberto que ainda tinha muito a oferecer. Foi transformar minha dor na alegria de vocês. Foi provar que lendas não são feitas apenas de troféus, mas de superação. Porque Augusto havia aprendido a lição mais importante de todas. Verdadeiros campeões não são aqueles que nunca caem. São aqueles que sempre se levantam. E Guto Relâmpago havia se levantado da maneira mais bonita possível, levantando outros junto com ele.